Bora de live! Tudo bem, pessoal? Vamos entrando. Vou botar aqui. Boa noite, Matheus. A Aninha vai posar aqui hoje, sabia? Tudo certo contigo, tudo bem? A Aninha vai posar aqui hoje, aqui na minha casa. Vai pra sair da dança, logo depois vai vir. Eu não consigo. Tem uma pessoa que tá um terror aqui. Uma cadelinha que tá um terror aqui. Ô, Jesus. Tô tentando me enviar aqui, mas não tô conseguindo. Rafaela. Júlia. Edna Maia. Enviando pro pessoal aqui a live. Por mais que ela fique salva. Paloma, Jade, Natália, Márcia, Simone, Mayara Riva, Vitória, Raquel, Bruna, Jussiele, Nili, Maia, Marta, Graziele, Ana, Cláudia, Luciane. Selecionando todo mundo que eu consigo. Jéssica, Solanise, Roberto, Carolina, Dulce, Pamela, Bárbara, Leonardo, Alexandre. Vocês param de brigar, vocês dois. Oh, meu Deus. Que isso? Alasca. Você tá terrível, minha filha. Meu Deus do céu. Tem que fazer isso, senão ela não para. Tô enviando pro pessoal aqui, vai separadamente. Ai, isso, cai. Cai pra te ver uma coisa. É isso, vou enviar pra esse pessoal. Já vou começar a live. Como sempre, com meu cafezinho. A live sempre fica salva, tá? Vou abrir ela no Facebook. Que aí o pessoal do Facebook da outra vez veio pra essa live aí. Aí fica legal também. Deixa eu abrir no Facebook. Só diminuir o som de tudo. Porque esse celular é muito... chama muita atenção. Deixa eu entrar no Face. Hoje tem cafezinho, hoje tem água. E hoje tem... nem apareceu água. E hoje tem brownie. Até brownie tem, olha só. Até isso, Matheus. Começando. Sede? Furacão Catrina. Aí o problema é que as lives do Facebook deixam a gente tudo feia. Que a imagem é muito de perto. Vou ver se consigo colocar um filtro pelo menos. Nossa, cada filtro assim pior que o outro. Jesus.
pra segurar. Nossa, ridículo esses filtros. Deixa eu ver se tem um outro filtro aqui que fique melhor. Nossa! Ai, que difícil! Nossa, é muito difícil achar um filtro aqui no Instagram. No Facebook, quer dizer. Muito difícil. Ai, ai. Indo de desespero. Ó, esse aqui até ficou bom. Vou botar aqui. Ok, vou baixar, transmitir ao vivo. Agora sim, daí dá pra começar a live. Agora sim, deixa eu comentar. Aqui no Face eu acho que eu consigo colocar comentário fixado do que é. Mentalidade empreendedora e superando os obstáculos. Show. Fixar esse comentário. Agora sim. Bom, vamos lá para iniciar a live, então. E aí o pessoal vai chegando e aí eu vou falando. Enfim, como sempre eu deixo lá no YouTube, deixo no Instagram salvo. Então vamos lá. O tema da live de hoje é mentalidade empreendedora e superando os obstáculos, tá? Eu gostei muito desse tema de live porque ele é um tema bem legal. E muitas vezes a gente pensa assim, a gente não tem uma mentalidade empreendedora. Eu não tenho uma mentalidade empreendedora. As pessoas ficam pensando assim, eu não tenho uma mentalidade empreendedora. Deixa eu só botar aqui, gente. Aqui no live Instagram. Só para o pessoal saber aqui. Eu não tenho uma mentalidade empreendedora, enfim. Então, o que é ter uma mentalidade empreendedora, né? O que o pessoal acha que é? Então, mentalidade empreendedora, ele significa adotar uma maneira e agir com as características dos empreendedores. Então, tu adota uma maneira para sua, no caso da sua mentalidade, né? De como você vai reagir. E age como através das características dos empreendedores, né? Então, quais são essas características? Eu quis colocar, tanto que aqui tá bastante característica, porque eu quis colocar essas características aí para vocês entenderem um pouquinho mais, né? Então vamos lá. Antes de falar, vou só tomar um cafezinho. Uma das principais características chaves, tá, do empreendedorismo, né, de uma mente empreendedora, é inovação e criatividade. Bom, inovação e criatividade. Os empreendedores, eles estão em constante buscando algo para inovar, algo para fazer de diferente, algo para... eu vou fazer algo desse jeito, aí quando vê, vai lá e faz outra coisa também. Realmente, os empreendedores estão sempre buscando uma coisa diferente. Tanto que muita gente, eu botei aqui pra mim falar, que todo mundo fala que eu nunca paro, né? Que eu tô sempre surgindo com uma coisa ou outra. Ou é os cosméticos, ou é os vídeos do YouTube, ou é a parte da lingerie que eu vendo. Enfim, eu tô sempre em constante desenvolvimento, em constante mudança, né? Através da área da minha consultoria, né? Que é a área que eu trabalho. Então, é uma das características chaves e foi uma das primeiras características que eu coloquei. Boa noite, Jéssica. Foi uma das primeiras características que eu coloquei
em relação à mentalidade, né, da empreendedora. Outras são assumir os riscos calculados, tá? Não é os riscos não calculados, é assumir os riscos calculados. Por exemplo, ele envolve, a parte do empreendedorismo, ele envolve muitos riscos que você faz. Tá num produto que você compra, por exemplo, tá? Vou dizer pra vocês uma coisa. Eu investi, logo no início da minha consultoria, eu investi em linha Siage, em linha de shampoo e condicionador. Por que eu investi? Porque eu botei uma fé naquilo que iria dar certo, né? E deu certo. E se não desse? Era um risco calculado para mim. E eu, no meu financeiro, eu já tinha o dinheiro para pagar aquele boleto caso eu não vendesse esse produto. E glória a Deus que eu vendi, né? Mas ser empreendedor, uma das características chaves também é assumir os riscos calculados. Você não vai assumir aquele risco que você sabe, que nem eu. Eu não posso ter na minha loja mais a fragrância Humor. Eu não posso ter, por causa que eu não vendo. Ele fica encalhado. Já falei 500 mil vezes pra vocês. Ele fica encalhado. Então não tenho porquê eu vender, eu botar na minha loja a fragrância Humor. Tem muita gente que gosta, sim. Mas eu só pego por encomenda, porque não sai a fragrância Humor de jeito nenhum. Já botei em várias promoções e não sai de jeito nenhum, tá? Então, eu também vou contar uma experiência agora que eu tô no marketing digital. Eu tô na questão dos anúncios, eu tô testando, né? Eu tô aprendendo, enfim. E a minha mentalidade empreendedora, eu tô assumindo o risco. Eu tô assumindo aquele risco calculado de um valor que eu tô investindo naquele anúncio e que eu sei que talvez não dê certo, ou que me retorne bem pouco, ou que empate no valor, sabe? Então, ser empreendedor é assumir, né? Saber que terá riscos e vai assumir os riscos calculados, vai ter aquele planejamento. Outras características chaves que eu quis trazer para vocês é a persistência, que hoje em dia às vezes é muito, 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 muito difícil. Muito difícil de tu ser persistente naquilo, né? E a gente enfrenta vários obstáculos, tanto que o nome da live é Mentalidade Empreendedora e Superando Obstáculos. A gente assim, ó, enfrenta vários obstáculos na vida, né? Várias. Então, boa noite, Tamiris. Então, gente, ao longo desse caminho, o persistir, ele significa tu não desistir, tu persistir naquilo. Claro que quando você vê que aquilo dali não é o certo, não tá dando certo, a gente não é que a gente vai desistir, mas a gente vai fazer de outra forma, de uma forma que vá dar certo. Então, ser empreendedor é isso, ter uma mentalidade de empreendedora é isso, né? Você ser persistente. E o que eu quis trazer também é a visão de longo prazo. Que isso, assim, pra mim, eu tenho uma visão muito de longo prazo, sabe? Assim, tanto que eu olho agora pra minha loja, eu me orgulho tanto dela, né? E eu, quando comecei lá na casa da minha mãe, lá no meu quarto, eu tinha meus nichos, era esses nichos que tinha aqui. Eu tiro, só que era disposto diferente, né? Eu tinha meus nichos e eu pensava, meu Deus, o dia que eu tiver a minha loja, eu pensava lá na frente, o dia que eu tiver a minha loja, que pra mim sempre foi algo que eu quis muito, né? Eu acho que assim, tirando o casamento, né, que é o meu sonho e que eu vou me casar agora, a parte da loja, assim, sempre foi meu sonho também de ter, né? Desde quando eu comecei na consultoria. Então, é a visão de longo prazo. Você tem uma visão de longo prazo e estar disposto. Porque tu tem uma visão de longo prazo, por exemplo, eu imagino eu tendo a minha loja em tal lugar. Eu imagino tendo a minha loja em outros lugares. Eu imagino muito. Só que, para isso acontecer, eu preciso investir meu tempo, eu preciso, às vezes, investir dinheiro, eu preciso, às vezes, dar algo a mais de mim nisso, né? Então, muitas vezes, exige do seu esforço tu ter uma visão a longo prazo, né? Porque não basta só ter a visão a longo prazo, você tem que fazer acontecer. Porque talvez aquilo vai vir e depois,
Aí vai vir e vai sair. Não vai mais pensar naquilo, sabe? Então eu acho super importante tu ter uma visão de longo prazo. É uma das características chaves de uma mentalidade empreendedora, tá? Gente, quem puder compartilhar a live... gente. Quem puder compartilhar a live pra mim, me ajuda muito. Enrolei a língua. Me ajuda muito, tá? Lembrando que essa live eu vou falando conforme tem gente, conforme não tem, por causa que essa live ela sempre fica salva. E eu coloco ela lá no meu canal do YouTube, tá? Bom, eu separei várias características chaves. E uma das outras características que é o foco no cliente, que muitas vezes a gente não tem. Digo assim, um foco devido àquele teu cliente. Por exemplo, tu dá uma atenção diferenciada, né? Tu tá vendo que aquele teu cliente te perguntou várias vezes que tu tem tal fragrância. E aí, ou tal peça de roupa, gente, eu falo isso no geral, eu falo com empreendedores no geral, tá? Só que eu puxo pra parte da consultoria, que é a parte que eu trabalho, é a parte que eu faço, tá? Mas, então você trabalha com uma empreendedoria, com os cosméticos, vamos supor, tá? E aí você vai vender um perfume. Tu sabe que aquela cliente tá te pedindo aquele perfume várias vezes, né? E por que você não vai ter um foco nesse cliente? Por mais que... Tudo bem, que aí aquele cliente, ele não quer o perfume ali pra encomenda, ele quer pra logo, né? Então, assim... Depois que o cliente assistiu já te perguntou umas 2 vezes, no máximo aí, gente. Acho legal você investir um dinheiro, né? Empreendedorismo é investir dinheiro também. Então, pra tu crescer também tem que investir. Então, acho legal você pegar e investir um dinheiro naquele produto, naquela fragrância que o seu cliente está pedindo. Enfim, então o foco no cliente tem em relação a isso, tá? E o foco do cliente também é sanar aquilo que o cliente está precisando, é o que eu falei. Mas eu falo muito na minha consultoria de beleza, eu falo muito que para as consultoras em geral eu falo, gente, vocês têm que sanar o problema do seu cliente. O seu cliente está querendo um hidratante. Para que ele quer aquele hidratante? Para sanar uma hidratação que ele precisa na pele dele, né? Então você vai estar oferecendo hidratante, mas não é só oferecendo hidratante, você vai estar oferecendo o benefício que aquele hidratante faz na pele daquele teu cliente. Então, não é só vender um produto, né? Então, por isso que o foco tem que estar no cliente, porque através do foco do cliente você vai saber as dúvidas que ele tem, você vai saber se ele precisa de tal produto, você vai entender que ele gosta de uma fragrância madeirada, ou de uma fragrância cítrica, ou de uma fragrância doce, enfim. Então, na consultoria de beleza, a gente trabalha muito isso, sanar a dificuldade daquele seu cliente. Se você trabalha numa loja de roupa, e aí vem uma cliente que quer uma linha plus size, como é que você não vai sanar aquele problema do seu cliente? Como é que você não vai dar aquela devida atenção para o seu cliente? Claro que hoje em dia existem lojas focadas nisso e lojas não focadas nisso. Mas a gente tem que saber que se a gente quer estar à frente, a gente tem que estar aí muito mais à frente e conseguir ter variedade de produtos, né? Hoje em dia, na minha consultoria, eu tenho muita variedade de produtos, ainda preciso muito mais, mas devido à minha venda, isso me ajuda muito. Hoje em dia não falta no meu estoque sabonete, tanto que eu tô me prevenindo, prevenindo não, como é que se fala? Precavendo? Acho que é isso. Que com vários sabonetes, porque eu não posso ficar sem sabonete no final do ano, né? E o sabonete vai aumentar no que vem. E eu preciso ter um preço melhor para o meu cliente. Então, eu preciso adquirir agora o sabonete para depois eu conseguir passar um preço melhor para o meu cliente e assim conseguir ir indo, né? Com todo cuidado também. Bom, a sexta característica-chave é a adaptabilidade, tá? O que é isso, Bruna?
isso é a questão do que aconteceu, tá? É tu estar num ambiente de negócio. Por exemplo, eu tenho minha loja, tá? Vamos supor que a minha loja era aberta ao público, que o pessoal poderia vir na minha loja. Eu trabalhava do horário comercial e ok, né? Chega um momento que pode ter um dia que vai chegar muitos clientes. Então pode dias que você não vai vender também. Então você tem que se adaptar a esses momentos, né? Por exemplo, aconteceu agora há pouco tempo, né? O que aconteceu foi a pandemia. Muitos lugares fecharam, né? Então, tu se adaptar com isso e trazer formas novas de poder lidar com isso, né? Você vai fechar sua loja, tá? Mas eu não posso ficar sem vender. Como é que você pode fazer? Lá quando eu comecei, por mais que eu trabalhava e tinha loja ali na oficina, né? Então, por mais que eu trabalhava ali e tudo, eu peguei e disse, ó, receba no conforto da sua casa. E fiz uma tele diferenciada, né? Então, teve várias vezes que eu tive que entregar sabonete na casa do cliente. O cliente não queria sair pra vir pra cá, né? Então, faz parte disso, tá? Tem que se adaptar às mudanças que vêm acontecendo, tanto no comércio como na vida toda, né? Então, a gente tem que se adaptar e não entrar em desespero, por mais que seja difícil, mas não entrar em desespero. Network e colaboração. Essa é uma das características também chaves, eu acho que assim é uma das características que eu acho que muita gente precisava ter. Eu, como converso com muitas empreendedoras aqui de Triunfo, fora de Triunfo, tem inscritas minhas no YouTube, que às vezes comento lá nos meus vídeos, que são de São Paulo, são de Minas Gerais, enfim, eu converso muito com elas e elas sentem essa falta. Eu também sinto algumas faltas aqui na minha cidade também. Sobre o network é tu saber buscar de outros empreendedores da sua área também, porque hoje em dia tem várias pessoas compartilhando muita coisa. Então é você pegar e sugar um pouco daquilo que ele tem, né? E colaboração é poder compartilhar também aquilo que você tá fazendo no seu negócio e que tá dando certo, né? Uma das provas vivas minhas é o canal do YouTube. Tem muita coisa que eu compartilho por lá, né? Muita coisa que não dá tempo de eu falar com alguma consultora. E aí eu vou lá e compartilho no meu canal, aonde eu compro as minhas cestinhas de madeira, aonde eu compro as minhas caixinhas de acetato, aonde eu compro tal produto, quando chega alguma promoção, como é que eu adquiri aquela promoção naquele preço. Então, para as pessoas também ter isso, né? E eu acho que falta muito isso. Hoje em dia, claro, a gente tem concorrência, a gente não pode tratar uma consultora ou quem é do caso o empreendedor da sua área como concorrentes. E isso eu coloco aí entre aspas, porque o que eu acho, tá? Você não pode tratar ele como um concorrente. Você tem que colaborar junto com ele e ele colaborar junto contigo, ok? Tá. Mas também você não precisa ficar olhando a grama dele lá, que tá mais verde que a tua. Você tem que cuidar do seu negócio, assim como ele tem que cuidar do seu negócio. E isso a gente consegue notar bem tranquilo mesmo. Eu tenho uma amiga minha, que é da consultoria, e nós se damos muito bem. Eu às vezes vou lá para pegar produto na casa dela, claro que eu já pago na hora ali. Então, a gente dá muito bem, a gente compartilha as ideias, compartilha aí o que tá dando certo. Então, a gente entende quando a pessoa vai com uma fé ou não, tá? Boa noite pra quem tá chegando, boa noite, Ju. Bom, então vamos lá pra próxima característica-chave. A gente tem muitas aqui, tá? Estamos no final. E depois eu vou passar pra uma outra parte da live, que aí é bem legal, e aí eu dou o encerramento, tá? Autoconfiança, tá? Eu botei aqui, os empreendedores acreditam em suas próprias habilidades e capacidades e têm autoconfiança para tomar decisões e liderar seus projetos, mesmo diante das incertezas. Então, o que acontece?
você tem que ser autoconfiante. Tem que saber que você vai fazer, eu vou confeccionar essa xícara aqui, vai dar certo. Entendeu? Vai dar certo, tem que ser autoconfiante, eu vou conseguir. E se eu não conseguir, eu vou lidar com isso da maneira melhor possível. Vou tentar dar a volta por cima. Então, autoconfiança é isso. Você se sentir confiante naquilo que você faz. E às vezes é difícil, gente. Eu vou dizer assim, que tem muitas vezes assim, que eu não sou muito confiante. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu pedi esse produto, que nem agora. Chegou uma prova viva agora. Eu acho que minha vida é cheia de prova viva. Chegou agora as fragrâncias do Caiaque. Caiaque Aventura e Caiaque Oceano, tá? E eu pensei, meu Deus do céu. Eu mandei mensagem até pro Kleber e falei, que eu nunca tinha pensado na minha consultoria que eu já ia conseguir comprar. E consegui, graças a Deus. Se não vendesse, eu tenho dinheiro pra pagar boleto, sem problema nenhum. Gente, eu tô na live lá no Instagram, tá? Pra vocês, se vocês quiserem, @consultoria com a Bruna. E aí, gente, se eu não fosse autoconfiante, eu não teria pedido esses produtos. Eu fui autoconfiante, que eu disse, não, vai ter o Dia dos Pais, vai passar o Dia dos Pais, e eu vou vender, nem que seja no Natal, eu vou conseguir vender. Então, você tem que ser autoconfiante. E tá aí, eu não tenho mais a fragrância do Caiaque tradicional, e eu só tenho 2 do Aventura e 1 do Oceano. Então, assim, sabe, gente, tenha autoconfiança que gera uma atmosfera na vida de vocês que acaba trazendo algo melhor, né? Você fica vibrando de uma maneira mais positiva, tá? Vamos lá para a 9ª, penúltima característica chave, que é o aprendizado contínuo. Que isso é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto bastante, assim, de estar fazendo cursos. E a questão do fazer cursos não é tu comprar o curso e tu largar ele lá e não fazer mais. Não é isso, é o constante aprendizado. Fiz o curso, apliquei as técnicas do curso, não deu certo, não tem problema, vou aplicar de outra forma. Então, estar aprendendo consequentemente com tudo, tá? E eu não digo assim, eu vou investir num curso de R$399. Não precisa disso. Hoje em dia a gente tem o YouTube pra gente aprender muito. Então, hoje em dia a gente tem vários lugares, assim, pra gente aprender de forma gratuita. Então, às vezes não vale a pena você comprar um curso. Às vezes vale a pena você começar com os aprendizados ali, aumentar suas vendas e aí depois investir num curso futuramente também, tá? Última característica chave, que é oportunidade em adversidades. O que significa isso? Enxergar as oportunidades mesmo no momento difícil. Então, essa é uma das características mais marcantes nos empreendedores, né? Muita gente cresceu na pandemia. Muita gente faliu e muita gente cresceu na pandemia. Porque ela soube enxergar uma possibilidade, uma oportunidade através daquele momento que estava acontecendo, daquela adversidade que estava acontecendo na vida dela e na vida de todo mundo. Então, eu acredito que uma das principais características, assim, eu botei por último, mas ela é uma das principais, assim, é essa parte, tu enxergar, né? E isso flui melhor. É que nem eu disse pra vocês, cria uma atmosfera melhor. Você consegue enxergar uma oportunidade no momento que é tão difícil, e às vezes essa oportunidade pra ti vai ser uma oportunidade muito única, o que você não vai ter outra vez. Então vale a pena enxergar as oportunidades, vale a pena parar, pensar, opa, tá acontecendo isso na minha vida, o que eu vou fazer, né? Vou tomar uma aguinha, gente, que eu falo demais. Pessoal, eu tô no Instagram, só pra avisar vocês, @consultoria com a Bruna. Tô online lá, numa live, tá? Bom, e agora nós vamos para a nossa última parte da live. Eu nem sei que horas são, mas enfim, vou deixar quieto, nem vou olhar pra não sair aí das lives. Mas
Mas então vamos para nossa última parte da live, que eu disse, né? A live é mentalidade de empreendedora e superando obstáculos, né? Então, eu trouxe aqui algumas dicas para ajudar vocês a superar alguns obstáculos aí que você tá levando na sua vida, né? E vamos lá. Eu separei vários. E eu quero dizer assim, ó, que superar obstáculos, ela é uma... Oi, Dani, boa noite, Alexandro. É uma das partes mais essenciais na área da consultora, da consultoria, na área do empreendedorismo. Enfim, eu acho que superar obstáculos, ele vai muito mais além. Você entender, pensar e praticar, né? Ir atrás. Então, mantenha... Uma das principais, né, dicas para ajudar vocês é manter uma mentalidade positiva. Que isso, às vezes, é muito difícil. Eu digo por mim mesma, gente. Acontece qualquer coisinha, às vezes me abala assim, ó, demais. Às vezes é uma coisinha de nada. E é uma coisa que você tem que matutar, assim. Até eu, às vezes penso, meu Deus, depois que aconteceu tudo, eu já penso. Eu disse, meu Deus, eu não devia nem ter chorado tanto por esse leite derramado. Então, é bem difícil na área do empreendedorismo, mas é uma das partes essenciais aí de superar os obstáculos, é manter a mentalidade positiva. Tenha um plano de ação. Então, você tendo uma mentalidade positiva para superar aquele obstáculo, você tem que ter um plano de ação, você tem que traçar aí um plano para superar aquilo, né? E eu gosto muito de dar essa dica para vocês, eu dou lá no meu canal do YouTube, que é assim, às vezes que nem assim, ó, muitas vezes teve algum produto na minha loja, teve algum produto na minha loja que, tipo assim, aquele produto não saía. Aí a cliente queria outro produto, eu não tinha aquele produto, tá? Mas eu não pensava em dar a possibilidade de ter outro produto para ela, de outra fragrância que talvez ela ia gostar. Então, essa é uma das dicas que eu dou para vocês, que é ter um plano de ação. Não tem essa fragrância, mas pode ter outra. Isso também é na parte das roupas também. Não tem essa cor de roupa, mas pode ter outra. Talvez essa cor de roupa fica muito melhor nela do que a outra. Dá possibilidades para o seu cliente. Tem um plano de ação na hora da turbulência, né? E é difícil, mas conforme vai passando, você vai anotando ali, às vezes, anota assim alguma situação que passou na sua vida, você vai anota ali pra tu saber que tu tem um plano de ação, que tu agiu dessa forma e deu certo, né? Então, uma das outras dicas é buscar orientação. Não tenha medo de buscar ajuda. Não tenha medo de buscar alguém para te conversar, alguma pessoa que já passou pela mesma situação, ou às vezes você não sabe que essa pessoa passou pela mesma situação, mas você vai lá e compartilha com ela, só, não, Bruna, mas eu fiz tal e tal coisa, e faz assim que vai dar certo. Então, não tenha medo de compartilhar aquilo que tá te afligindo, aquilo que tá guardado dentro de ti. Compartilhe com as pessoas, compartilhe porque geralmente, quase sempre alguém tem uma solução, alguém tem algo a acrescentar. Não vou dizer pra vocês que não tenham pessoas que vão lá e vão te massacrar por causa daquilo. Vai ter, mas vão ter muitas mais pessoas, vai ser muito melhor, mais pessoas vão conseguir te ajudar nisso, tá? Bom, outra dica, né, para superar os obstáculos é: seja flexível. Então, a capacidade de se adaptar às circunstâncias e mudanças é fundamental. Foi isso que eu coloquei aqui. Que foi aquilo que eu falei lá na parte da adaptabilidade, né? Então, você ser flexível e se adaptar a mudanças, né? E às vezes é difícil. Vou dizer pra vocês que é bem difícil, às vezes, mudança na vida da gente. Mas a gente fica com aquele medo. Mas a gente tem que se adaptar a isso, né? E às vezes são decisões que a gente toma na nossa vida, mas a gente tem que saber, poxa, eu tomei essa decisão nessa vida. Então, eu
eu vou me adaptar a isso, eu vou conseguir dar a volta por cima se eu tô passando por uma situação ruim, e é assim que a gente tem que levar também como superação de obstáculos, tá? Bom, outras dicas, né, é aprender com os erros, né? Foi aquilo que eu disse, você talvez passou por uma situação na sua vida, e aí você teve um erro, alguma coisa, e você tem que aprender com aquilo, você não pode levar só como um erro nessa vida. Você tem que aprender com aquilo e também crescer cada vez mais e conseguir aí superar tudo, né? E às vezes a gente aprendendo com os erros, a gente volta muito melhor. Definir metas realistas, tá? Então, metas realistas, o que seriam? Metas alcançáveis, metas mensuráveis. Ai, obrigada, meu amor. Metas alcançáveis, metas mensuráveis. Então, o que acontece? Não adianta você fazer uma meta. Ai, por causa que final do ano eu vou comprar uma Porsche. Se você não... Tipo assim, se Deus quiser, minha meta final do ano é comprar uma Porsche. Tomara que consiga, mas você vai conseguir manter, né? Isso tem a ver com as metas. Talvez você faça uma meta assim, mirabolante, que talvez você não vai conseguir alcançar. Então, eu na consultoria, eu trabalho com metinha, meta e metona. Que foi que eu aprendi com a Bela Dica. Então, no curso que eu fiz dela, eu aprendi metinha, meta e metona. Em cada data comemorativa eu tenho uma. Que nem às vezes eu falo, eu falo em alguns vídeos no YouTube, a minha metinha foi vender R$100. A minha metona foi vender 500. A minha meta foi vender 500. A minha metona foi vender 1.000. Então, é assim. O que você vai alcançar? Ó, já alcancei a metinha. Tô ok. Alcancei a meta? Ok, tô melhor ainda. Alcancei a metona? Superou tudo. Então, é bem assim. Trabalhar com metas realistas e dar graus para essas metas, tá? Porque talvez você não vai conseguir, vamos supor, você não vai conseguir vender no mês R$1.000, tá? Mas, poxa, você vendeu 500. Uma meta. Não é a metona, mas é uma meta. Então, ou é metinha. Então, trabalhar com metas bem realistas mesmo, tá? É isso que eu digo pra vocês. Uma das outras metas é mantenha-se organizados, tá? Uma das outras dicas aí. Mantenha-se organizado, que é uma das coisas, gente, que eu digo assim, ó, pra mim, eu acho que é uma das partes mais difíceis. Eu acho que assim, tirando aquela questão de manter a calma aí, eu acho que ser organizado é bem difícil. Mas a gente tenta se organizar o máximo possível. Que nem assim, ó, eu tava aqui na loja, eu não tenho atendimento ao público. Então eu meio que relaxo um pouquinho. Mas eu tava... Ainda não tenho, mas vou ter, se Deus quiser. Aí eu tava na lida, fazendo kit, fazendo vídeo pro YouTube, enfim. Então a minha mesa virou uma coisa. E aí eu peguei, agora há pouco tempo eu peguei, acho que foi domingo, se eu não me engano. Dei uma geral em tudo. E aí hoje, a minha irmã veio posar na minha casa, e hoje eu vim aqui, só limpei o chão, coloquei isso que foi desde domingo, hoje já é quinta. Eu coloquei o colchão dela, pronto, tá aqui as coisinhas dela, e tá tudo organizado. A minha mesa tá organizada, tá com meus cadernos aqui, tá com as minhas outras coisas aqui, os meus produtos estão organizados, então você se mantendo organizado, fica melhor. E às vezes é muito difícil, eu digo por mim mesmo, é muito difícil até com as minhas coisas, não é tanto com as coisas da loja, é até com as minhas coisas. Mas isso é uma das dicas importantes aí para superar obstáculos. Porque aí você vai ter um obstáculo na sua vida, mas você também não vai ficar perdido na sua bagunça ali. Então é bem importante. Bom, e eu vou dizer pra vocês aí o último obstáculo, a última dica aí dos obstáculos é persista, tá? Que é o que eu falei lá no início, né? Persistir é fundamental. Então persista naquilo que você vê que tá dando certo e você sabe que tem pessoas que estão dando certo, estão fazendo do mesmo jeito. Então persista, porque você vai conseguir, tá bom? E foi essa a live de hoje, gente. Se alguém tiver alguma pergunta pra fazer, pode fazer, tá? Se alguém
também tá assistindo essa live, salva, pode deixar pra mim aí a pergunta nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Quem estiver assistindo pelo YouTube também, que eu coloco a live lá no YouTube também. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer pra mim. E não esqueça de compartilhar a live, que me ajuda muito. Já tá começando a ter o pessoal aí frequente na live. Eu tô feliz, tô muito feliz. E é uma coisa que eu gosto bastante. Eu gosto de vir aqui conversar com vocês. Eu gosto aí de... Parabéns, obrigada, meu amor. Eu gosto aí de estar compartilhando um pouquinho mais da minha consultoria. Eu disse desde o início da live, eu sinto uma vontade muito grande de vir. Olha só, eu até me emociono. Eu me sinto uma vontade muito grande de vir compartilhar tudo que tá acontecendo, porque eu sei que lá no início da minha consultoria muita gente me inspirou e eu quero muito inspirar as outras pessoas também, tá? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa live. Não esqueça de compartilhar pra mim, que me ajuda muito. Um grande beijo, boa noite e até!